à comissão científica. Bem, professor Manuel Maceno, dispensa apresentação, é um professor que tem como hábito sempre compartilhar as suas apresentações internacionais com todos nos grupos, é de uma generosidade ímpar. Deve estar com muito sono, né, professor? Porque aí já é muito tarde, eu já vi que o senhor está pescando, mas, por favor, não durma ainda, que queremos ouvir. Com a palavra, professor. Boa noite. Mais um pouco seria bom dia. Aqui estamos aqui num desfazamento de espaço-tempo. Isto é uma intervenção não apenas de outro continente, mas já estou na quarta-feira. Aliás, nós aqui estamos mais avançados que vocês, 4 horas. Não é muito, mas não é simultâneo. Eu estava ouvindo e estava, bom, nomeadamente, ver esta dimensão quase profética do Dr. Alemão. Eu tenho muitas dificuldades para isto, porque eu já venho de há muito tempo. E não é apenas a questão dos cabelos estar mais branco e por razões culturais eu não pôr nem implante, nem pintar. É que eu estou com proteção de dados há um quarto de século. Bom, é porque eu vim aqui, sobretudo, sem ter mandato de ninguém, dar as boas-vindas ao Brasil. É que o Brasil tem passado por uma tensão entre as raízes europeias e uma ligação para o grande vizinho do Norte, para os Estados Unidos. Aqui em matéria de proteção de dados também. Aliás, esse choque que designadamente os magistrados brasileiros têm sentido no Marco Civil, sim, o Marco Civil fez em abril 6 anos. Sim, já são 6 anos. E no Marco Civil há ali um choque entre a dimensão do ecossistema norte-americano de livre circulação da informação a qualquer custo. Aliás, foi uma confluência quase aberrante entre liberais e libertários. Foi interessante ver como as multinacionais e as ONGs estiveram de acordo. Mas mantendo quadros mentais de grande medida de civil law. E o que leva, por exemplo, problemas complicados no que toca à responsabilidade civil das empresas de internet. Agora, o que é que se passa? É que nos países de língua portuguesa, nós poderíamos ir para antes podíamos pensar desde o início dos anos 70 do século passado no estado de Hesse, na Alemanha. Podíamos pensar também no final dos anos 70 com a França. Podíamos pensar mais ainda na Convenção de 1981 do Conselho da Europa, a Convenção 68, que ainda hoje é a grande referência internacional em matéria de proteção de dados. Mas se nos ficarmos com as fontes infraconstitucionais, eu tive por alturas da entrada em vigor da LGPD, ou melhor, do RGPD, por amor de Deus, não repitam GDPR porque é asneira. É asneira. Aliás, eu até me atrevo a dizer que é frescura a 200%. Porque nem sequer a matriz é anglo-americana. Se quiserem usar o acrónimo em alemão, até se aceito. O doutor Alemão falou autodeterminação informacional. Sim. Sim. Acórdão da Corte Constitucional Alemã, caso Census 82. Ok. Mas isso, o modelo é alemão. E conectando com, aliás, um macro
princípio que também se encontra no artigo 1º da Constituição Federal. Eu fico triste quando vejo que só está no inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana. Aliás, as consequências, os outcomes interpretativos de questões suprapessoais estarem antes no artigo 1º, a mim podem-me assustar ou me assustariam se o STF quisesse ir por aí, em termos de hierarquização de valores. Bom, mas o que temos, e penso, no RGPD é mais um passo. E no que se refere aos países de língua portuguesa, bom, não vou falar nas fontes constitucionais, mas nas fontes das leis ordinárias, nós temos lei de proteção de dados em Portugal desde maio de 1991. Gente, estamos a caminho dos 30 anos de lei de proteção de dados. E, logo a seguir, os nossos irmãos, de todos, em 2001 em Cabo Verde, em 2017 em Moçambique. Bom, eu gostei aqui uma coisa, 2011 em Angola, 2017 em Moçambique e também em São Tomé e Príncipe em 2016. Moçambique, a matéria de proteção de dados entra numa lei geral e é mais complicado. Eu voltei a esta matéria porque com um outro colega estamos trabalhando para uma revista, assim, seria de primeiro nível, sobre a proteção de dados nos países africanos de língua portuguesa. Mas é bom ver que o Brasil chegou à normalidade. Mas também tenho a percepção do seguinte: a LGPD será, porventura, uma versão, por assim dizer, desnatada da RGPD. Isto é, estando não demasiado constrangidos pela Constituição Federal, legitimamente, o legislativo brasileiro, sempre que a questão se colocou, reduziu os direitos dos titulares dos dados, favorecendo ou diminuindo o risco dos controladores. É uma lei, o equilíbrio, e as leis são isso, o equilíbrio é diferente. E depois ainda temos a questão fundamental da agência. Aliás, eu tive, a propósito da agência e de uma intervenção pública em Brasília com o Dr. Coriolano. Bom, como a agência está, e o Brasil aí seguiu, podíamos dizer, um modelo chinês de Macau. Sim, Macau, que é um território também de língua portuguesa, que tem lei de proteção de dados desde 2005, mas também tem um regulador organicamente dependente do Executivo, como isso surge. Consequência disto, e sendo telegráfico, como a LGPD está, mais aí, não seria preciso, mas mais ainda, desde a semana passada, quando a Corte de Justiça da União Europeia anulou o acordo Privacy Shield, escudo da privacidade, como já tinha feito no início de outubro de 2015 com o Safe Harbor, as possibilidades de o Brasil se qualificar no sentido de uma livre circulação de dados entre a União Europeia, com a União Europeia, são praticamente nulas. Atrever-me a dizer nenhumas. O que também tem, inclusive, tem consequências para a justiça, porque sem um acordo bilateral específico, os provedores europeus estão legalmente impedidos de responder a solicitações da justiça brasileira.
Não há precatórias, não há coisa nenhuma. Vão diretamente para a gaveta. Porquê? Por falta de garantias. E não estou sendo nem um pouquinho desequilibrado ou imprudente. Não tem como. Bom, só ainda dizer duas pequeninas coisas. Como também o Dr. Coriolano referiu, eu tenho alguma ligação à Europol, mas há proteção de dados dentro da Europol. Existe um serviço de proteção de dados dentro da Europol e depois o serviço é acompanhado por uma rede designada por EDAN, rede da Europol, dados, que nos facultam informação diariamente. Até facultam antes a nós, informação, não informação de situações de crime, mas informação em geral, relatórios, etc. E atenção, levando a proteção de dados a sério, haverá necessidade de a justiça criminal trabalhar de outra maneira. Se alguém tiver curiosidade, até posso passar, inclusive em vídeo, palestras, aulas minhas, quer no Centro de Estudos Judiciários de Formação de Magistrados, quer da Ordem dos Advogados de Lisboa. Ver proteção de dados enquanto limite à obtenção de prova. Aliás, isso até está online em modelo livre. Por isso, atenção, que isso vai pegar. Vai pegar. Ou seja, a partir do momento em que a tónica é na autodeterminação informacional e não no livre acesso, isto muda. Até muda em termos copernicianos. E, terminando mesmo, dizer o seguinte, algo que foi dito por Alemã e também foi sublinhado do Coriolano, com certeza, problemas com inteligência artificial. Sim, com certeza. Aliás, há só um ponto que me deixa com alguma esperança relativamente ao Brasil. É que há pouco mais de um ano, o Brasil, mesmo não sendo membro, foi um dos 40 países que subscreveu os princípios da OCDE em matéria de inteligência artificial. Princípios éticos para a inteligência artificial. E também o atual governo brasileiro, entre dezembro e março, teve em andamento uma consulta pública sobre o assunto. Eu próprio, neste tempo de pandemia, participei numa banca de qualificação de um doutorado, mais uns seminários, e já fiz aí umas 5 ou 6 palestras, algumas das quais estão em vídeo, também sobre a relação entre inteligência artificial e privacidade e proteção de dados. Não sei se alguns assistiu àquele congresso internacional organizado lá em Belo Horizonte pela SCHEMA, pela grande escola de negócios francesa, que está aí também no Brasil, ou a palestra também aí para a Unimar, ou ainda há uma semana, mais uma, mas cruzando questões ligadas ao livro branco sobre inteligência artificial da União Europeia com o Pacto Ecológico. Como é que preservação do meio ambiente e inteligência artificial são importantes, mas são também um risco para as liberdades, exatamente por aquilo que o Dr. Alemão disse. Sim, é necessário assumir mecanismos não só de acesso, conhecimento e acesso, mas também de auditoria aos algoritmos. E até podendo ir um pouco mais longe, e o livro branco, quando a União Europeia se prepara para legislar, e depois de vários trabalhos, podemos dizer, pré-preparatórios, o Executive Branch, a Comissão Europeia, tem o governo, e pensem que na União Europeia só a Comissão tem poder de iniciativa legislativa, o Conselho com os governos, ou sequer os
deputados ao Parlamento Europeu não têm a iniciativa, só tem a Comissão, aprova o que seria um esboço de legislação futura, onde é apontada uma possibilidade séria de exigir uma certificação prévia para a utilização de programas dotados de inteligência artificial. O mercado não ser aberto a qualquer um, independentemente dos riscos. Isto é, avaliações sérias de risco antes de se trabalhar com inteligência artificial. Mas, de qualquer modo, eu não comungo dos receios do Elon Musk, que já veio dizer esta semana, hoje é terça-feira, disse entre ontem e hoje, dependendo dos fusos, veio dizer que, no máximo daqui a 5 anos, a inteligência artificial suplantará a humana. E não será apenas uma singularidade, poderá haver implicações transversais. Bom, mas Elon Musk é um visionário. E tem acertado tantas vezes quanto falhado. Isso sabe-se lá. Mas que, efetivamente, é preciso ter a máxima atenção e até estou aqui glosando o doutor Alemão, mas pensar duas coisas. Pensar em 2 conceitos fundamentais que ele referiu. Dignidade da pessoa humana, que será, bom, eu não diria talvez, eu diria que certamente o traço mais forte da nossa civilização judaico-cristã, a dignidade, mesmo que aqueles que não são cristãos entenderão que o mundo mudou com aquele homem há 2000 anos na Palestina. E que também não é diferente da continuidade das religiões do livro, porque o Islão também não é diferente nesse ponto, a dignidade humana. E ver, consequentemente, a inteligência artificial ao serviço do homem. Bom, isto está muito trabalhado, há muita gente a fazê-lo. Bom, eu já vos aborreci demais. Aqui já são quase... Bom, 47 significa que eu estou falando há cerca de 13 minutos. A minha promessa ao Dr. Coriolano seria ir até aos 10, falhei por 3. Apresento as minhas desculpas. Professor Manuel, agradeço muito a sua presença, sempre brilhante, a sua exposição. Agradeço mais uma vez de público a oportunidade que tive de conhecer a rede Eden em Holanda, lá na Holanda, a sede da Europol. Peço àqueles que estão